Sigo, tentando ser e estar, viva, protegendo-me e usando inúmeras próteses que me protegem e me resguardam nas minhas ações diárias, sobretudo em uma polis que insiste em me distanciar, apagar, limpar, matar. O Brasil continua sendo o país que mais mata pessoas trans em todo o mundo, segundo o relatório da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA. Em meio a essa situação, ser trans torna-se um ato político de resistência e de afirmação. E durante uma pandemia, será que essas pessoas se sentem mais isoladas ou mais protegidas? Maria é ex-aluna de artes cênicas da PUC-Rio. Recentemente, ela ganhou o primeiro lugar do concurso de textos ensaísticos da revista Serrote, publicada pelo Instituto Moreira Salles. Com o título Próteses de Proteção, Maria fala da sua vivência como uma mulher trans durante a pandemia da Covid-19. É com ela que nós conversamos hoje. Maria, como surgiu a ideia do título Próteses de Proteção? Ele vem já de um processo que eu iniciei escrevendo a minha dissertação de mestrado na UFRJ, em Arte da Cena. O título da minha dissertação era Do Cílio à Navalha, montação na cena carioca. Isso vem de uma escritura, de uma vivência dos últimos 5 anos, onde eu atuei muito como drag queen, na cena noturna, no Rio de Janeiro, sobretudo. E a partir desse encontro com a cena drag, com a arte da montação, da maquiagem, eu passei não só a voltar para outros lugares da onde eu vim, como a academia, onde eu fui escrever essa dissertação, mas também brincar com outras linguagens, né? Com teatro, com a moda e com cinema. Então eu comecei a pôr em prática e depois a entender, né? Porque quando você me pergunta do título, é muito interessante. Porque só depois desse texto pronto, de ter ganhado o prêmio, e de ler ele, e de receber mensagens e perguntas de outras pessoas que entraram em contato com o meu trabalho, que eu me dei conta que esse processo de pensar o pró-estético, de pensar algo que está para além da natureza, alocado nos nossos corpos, nas nossas corpas, já era alguma coisa que me movia e que me fazia estar nesse... Talvez me fazia estar, né? Porque é vivenciar no meu corpo, é escrever isso, é falar sobre isso, é criar artisticamente em múltiplas plataformas sobre isso, mas, sobretudo, é também colocar não só a minha escrita, a minha arte, mas o meu corpo, né? Esse limiar tênue entre realidade e ficção, ocasionando uma fricção. Então, exatamente nesse momento, né? Porque, assim, a dissertação, ela vem como do cílio à navalha, montação na cena carioca. É quando eu falo do cílio da drag queen, né, me iniciando nessa arte drag. E quando eu termino falando da navalha, eu estou trazendo esse corpo que é agredido de distintas formas e que ele precisa se proteger, né? E é voltando para essa dissertação, talvez de uma forma menos acadêmica, mas comparando ela com o meu diário pessoal, com coisas que eu escrevi para me empoderar nesse momento da quarentena, eu vou construindo e desconstruindo esse corpo, né, que não só mais precisa estar se defendendo de uma cisgeneridade que me agride, mas também se defendendo de um vírus que agride a todas nós, né? Então, talvez seja esse o mote, assim, da criação desse título, né? Pensar o que a gente agrega ao nosso corpo para se defender, todas nós, pessoas que estão no mundo nesse 2020. Mas, intrinsecamente, é pensar que a população trans e travesti, sobretudo no Brasil, que é o país que mais nos mata e mais nos objetifica consumindo conteúdo pornográfico com trans no mundo inteiro,
né? Então nós temos que sempre utilizar dessa clausura social, dessa limpeza, de ser vista como um corpo que possui um vírus, como um corpo perigoso, né? Então é tudo isso assim que é pensado e que é colocado assim na feitura desse nome e desse texto completo. No seu texto você diz que, independentemente do distanciamento social atual, o corpo de uma pessoa trans já é um corpo distanciado do convívio com a sociedade. De que forma você presenciou essa experiência e como você acha que isso se desenvolve na sociedade? É porque quando a gente fala de transfobia, né, quando a gente fala de exclusão, quando a gente fala de violência, a gente precisa pensar que existe uma estrutura, né? E aí quando a gente fala de Brasil, quando a gente fala de América Latina, a gente foi catequizado, né, pela Igreja Católica, que traz todo um conceito de europeu, branco, cisgênero, de família mononuclear, de divisão de gênero, né? Então a gente vive numa sociedade que é a igreja, é o filme pornô, são os banheiros públicos, é a televisão, é a academia, que está ali ditando padrões de gênero, de leituras sociais, de que tudo que é masculino está no topo, né? E o que não é próximo a ser um homem branco cisgênero vai caindo nessa pirâmide social. Então, assim, quando eu me formei na PUC, por exemplo, há 6 anos atrás, apesar de ser filha de uma empregada doméstica nordestina, aposentada, favelada, fui nascida e criada na favela da Rocinha, e entrei na PUC como bolsista de ação social, né, que eu acho que chama, não lembro agora. Fui auxiliada pelo FESP durante toda a minha graduação, com alimentação, com material didático. Durante a minha graduação, eu consegui 2 bolsas de intercâmbio, fui fazer cinema na Colômbia, em Bogotá, e fui fazer História da Arte em Madrid. Então eu trago tudo isso porque é importante ressaltar que nessa época, apesar de precisar de todos esses apoios e de ter bolsa de pesquisa e estágio e trabalhar que nem uma louca para conseguir estar ali nesse ambiente, o meu corpo, nesse momento, ainda se entendia ou tentava se entender e era lido como de um homem branco gay. Então, quem me lia nesse momento não sabia de onde eu vinha, né? Nesse momento, eu não tinha tido contato, experiências com outras corpas trans. Então, eu não sabia da minha transancestralidade. Eu vim iniciar o meu processo de transição, de compreensão, fora desses muros universitários e dentro de outros, né, que foi na UFRJ. Então, explicitamente, para mim, quando eu começo a me distanciar desse padrão, né, do que é ser um homem, e começo a ser uma bicha, cada vez mais bicha, uma bicha estranha, uma bicha que se monta de drag, que reconfigura o seu corpo e que reconfigura o seu nome artístico, a sua arte, eu começo a ser silenciada e excluída de distintas formas, né? É quando eu perco a minha orientadora, que não quer mais me orientar. É quando eu começo a ter que comprovar de distintas formas sempre a minha pesquisa, a minha voz. E quando eu era muito mais jovem e sabia muito menos, ou tinha me apropriado muito menos das minhas dúvidas, as pessoas me ouviam, né? Então, já no mestrado, eu começo a observar que existem, e isso é um padrão, né? Existe o homem que fala qualquer coisa e ele é visto. Existe a mulher que, dependendo do que ela fala, ela não é ouvida. E existem as estranhas, existem o que a gente pode chamar de queer, existem as bichas travestis, as sapatonas. E eu comecei a estar mais próxima dessas pessoas, dessas corpas. Porque aí a gente começa a pensar sobre uma circulação de espaços sociais, né? É quando o meu corpo ele é alvejado, né? E eu vou avançando no que a gente pode chamar de uma transição social. É quando, hoje em dia, eu, de uma certa forma, perco a minha liberdade sagitariana, né? Eu tô morando no centro do Rio e eu desço para ir comprar um pão e um cigarro
E eu não sei o que vai acontecer, porque eu ouço quanto que é o programa, eu sou chamada de delícia, de gostosa, os homens invadem os meus espaços, as mulheres invadem o meu espaço, riem de mim, né, objetificam o meu corpo, acham que eu quero ser igual a elas. Então, desse isolamento social que eu estou falando, né? É quando tudo isso que eu estou descrevendo aqui, num momento em que a gente aqui no Rio de Janeiro estava, talvez, respeitando um pouco mais a quarentena, o isolamento social, as ruas estavam mais vazias, né? E é nesse momento que eu preciso ir no banco resolver uma questão que acontecem situações absurdas, porque esse corpo que já é colocado como objeto, ou como abjeto, ele é digno de qualquer coisa, ainda mais quando a pandemia está aí, né? As ruas estão mais vazias, então é um perigo constante e é um perigo cortante, né? Então, como eu sou uma artista, como eu sou uma escritora, quando eu coloco isso no papel também, eu sinto que esse isolamento, nesse momento, ele continua acontecendo, porque é como se eu passasse de ser um corpo abjeto, um corpo objeto, para ser um corpo espetáculo. Porque aí é quando, hoje, quando alguém entra em contato comigo e me parabeniza pelo texto, ainda é muito dicotômico, porque eu sempre me pergunto, eu sempre penso sobre uma pessoa leu o meu diário, né, sobre isso. Então, essa pessoa me parabeniza sabendo do que eu passo, pelo que eu passo, e ao mesmo tempo isso é o meu trabalho, né? E ao mesmo tempo eu não estou falando só de mim, eu estou falando de muitas outras, porque eu ainda tenho uma dezena de privilégios sociais, porque eu sou uma pessoa branca, sou uma travesti branca, acadêmica, empregada, né? Então, eu conheço e tenho recebido relatos de outras manas que têm outras vivências muito mais precarizadas, né? E que às vezes não conseguem sequer falar sobre isso. Então, eu acho que eu consegui passar por uma transição e passar por essas violências que essa transição traz, e que não é uma violência porque como a sociedade entende que uma pessoa trans, ela nasceu no corpo errado. Não, eu não nasci no corpo errado, eu nasci no meu corpo. Acontece que talvez eu tenha nascido numa sociedade errada, numa sociedade que me violenta, por eu estar num processo de empoderamento pessoal, de desenvolvimento, de ser uma melhor pessoa, né, nesse meu presente. Então, é sobre isso também, é entender esse corpo em contato com um mundo violento, né? E talvez, e aí citando a J. Mombassa, que me inspira muito, compartilhar essa violência, né? Porque não tem como esse corpo sair de todos esses isolamentos, viver tudo isso e apenas trazer que é lindo ser trans. É lindo ser trans, mas é perigoso, é violento, é pesado. Se hoje todos precisamos da máscara, da luva, do álcool e de ter cuidado no contato social, eu e as minhas sempre tivemos de caminhar na urbe sob perigo e proteção constante e cortante, fugindo de práticas e culturas sociais que buscam incessantemente o nosso apagamento, a nossa morte, perpetuando um ideal de higiene e bem-estar social que nos alija do resto da sociedade. E Maria, você constrói uma linguagem, né, que busca nos aproximar desse momento de transição que se encerrou no período de quarentena. Como foi finalizar esse processo em uma sociedade ainda mais fechada, ainda mais isolada por essa pandemia? Em transição, todos nós estamos, né? Seja uma transição na faculdade, uma transição capilar. Eu estou vivendo uma transição de gênero que é uma questão para a nossa sociedade muito rígida, né? Então, apesar de terem elementos que caracterizem, né, um começo, um meio ou um final de alguma coisa,
Eu acho que, assim, transição é sempre, né? Eu fui uma pessoa ontem, estou sendo outra hoje. Amanhã, quem sabe o que serei e o que seremos, porque estamos vivas e vivos. O que acontece é que, nesse momento da quarentena, o que eu sinto, e que é muito especial, e que para mim é muito simbólico nesse texto, é porque, assim, eu decido e começo, por exemplo, a minha retificação de nome na justiça, né, e dou entrada nessa mudança, e bato o pé socialmente de falar, é isso, não me tratem assim, eu sou ela, o meu nome é esse, eu sou uma travesti. Tudo isso acontece em dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Então, eu recebo muito fortemente tudo isso que eu venho trazendo, e logo depois, ou logo nesse começo, começa a quarentena. Então eu sinto que eu nunca vou esquecer, acho que ninguém nunca vai esquecer esse momento que a gente está vivendo. Mas para mim quando eu penso em que saudade de tomar uma cerveja na rua, no bar, de estar fazendo um espetáculo, de sair, tomar uma cerveja, e de sair para a rua, encontrar pessoas e vivenciar coisas, é sempre num lugar de pensar que quando eu vivenciava isso, foram em momentos que a sociedade lia o meu corpo como um homem, ou como uma bicha estranha, ou como uma drag na noite. E hoje em dia é outra coisa, né? A minha relação com o mundo está de outra forma. E eu ainda estou entendendo isso nas poucas vezes que eu saio na rua ou me relaciono com pessoas, na maioria das vezes assim como a gente está se relacionando por uma câmera, pelo Zoom, enfim. Então eu sinto que quando, de alguma forma, esse mundo acabar e começar um outro, né, depois desse momento da pandemia, que a gente não sabe o que vai acontecer, eu sinto que realmente para mim é um novo mundo, porque é quase que como um novo corpo, né? E aí, enfim, tem coisas que a gente pode pensar que são muito pequenas, mas antes da pandemia eu não precisava usar sutiã, porque eu não tinha peito, né? Antes da pandemia eu não tinha meus documentos com meu nome, né? Então é nesse processo da pandemia que eu inclusive me acostumo a ser chamada por esse nome que eu escolho, né? Então tem todo um processo aí pessoal também de maturação e de vivenciar esse processo pandêmico e de renovação de tantas coisas da minha existência, não só da minha vivência pessoal, mas também artística, né? Eu nunca publiquei um texto, eu nunca ganhei um prêmio a partir da minha escrita. Então, também acontece isso e eu recebo outras propostas de trabalho e começo a me empoderar nesse lugar e em outros tantos, né? Como, por exemplo, na video performance, que acabou sendo uma maneira de recorrer a estar performando, a estar como atriz nesse momento, sabe? Você cresceu e passou grande parte, né, da sua vida morando nas favelas do Rio de Janeiro. E você diz que, independente do gênero, nas comunidades todos são excluídos, né? Todos são marginalizados. Qual foi o papel da favela na construção do seu corpo que resiste nessa sociedade? Olha, então, é muito interessante essa pergunta, porque eu sinto que quando eu trago essa minha vivência para vocês, de quando eu me formei na PUC, foi um lugar, por exemplo, foi a minha primeira experiência em vários sentidos, né? De atravessar aquele túnel, de estar convivendo com pessoas que tinham um poder aquisitivo muito diferente do meu. Foi viajar por 13 países e conhecer a América Latina e conhecer a Europa. Tudo isso sendo lida como um homem branco. Em todos os países que eu fui europeus, sempre achavam que eu era um cara daquele país, né? Inclusive, ano que vem eu vou fazer uma residência, vou ficar um tempo na Europa. E eu tenho muita curiosidade, né, de saber como é que é atravessar essas fronteiras agora, né, com o que eu represento, né, com a minha estadia nos lugares, que causa desconforto, que causa curiosidade. Mas tudo isso sendo... Eu venho de uma comunidade onde a maior parte das pessoas são brancas, né, oriundas do norte e nordeste brasileiro, sobretudo Ceará, Paraíba. Minha mãe é da Paraíba, de Campina Grande. E eu sinto que eu sempre precisei falar, eu sou da Rocinha,
E aí na PUC e nos lugares que eu comecei a frequentar, as pessoas sempre pensavam que era uma coisa porque eu vim de São Paulo e aluguei uma coisa na Rocinha. Mora na Rocinha, mas mora num lugar ultra privilegiado. E nunca, não estava marcado na minha pele. Eu venho do Valão, eu venho de um lugar, assim, que dentro da própria Rocinha é um lugar muito precarizado, assim, né? A nível de saúde pública, sabe? De espaço. Mas o que eu sinto agora, e eu tô pensando muito sobre isso agora, quando você me fez essa pergunta, que parece que nesse momento, por mais de alguma forma padronizada que eu esteja, existe uma marca, existem várias marcas da marginalidade no meu corpo, né? Então, hoje em dia, eu falar que eu venho da Rocinha, dificilmente alguém fala que não parece. Porque é isso, né? Assim, não tem como não... A pessoa trans, ela já vem, você já espera que ela esteja num lugar precarizado, de alguma forma. Então, hoje em dia, as pessoas se assustam muito mais quando eu falo que eu estou pesquisadora no MAN, eu me formei na PUC, eu tenho um mestrado. Isso espanta muito mais as pessoas do que eu falar que eu venho da Rocinha. Então, inclusive, isso me dá muito orgulho, porque é quase um não lugar, assim. Eu sinto que, quando eu fui estudar na PUC, eu senti que tinha uma segunda dimensão, né, que era um túnel, e que eu entrava num outro lugar, que eu entrava num outro universo, onde as pessoas falavam outras coisas, tinham outras experiências. Nesse contexto, eu viajei para fora, né? Então foi uma terceira dimensão. É você se distanciar do buraco de onde você saiu e você ver esse buraco de longe, esquecer e lembrar dele e reconfigurar ele na sua cabeça. Depois, eu começando a transicionar, é esse rolê de, tipo, explosão de corpo e de cabeça, né? Porque... E aí eu sinto que esses saberes, eles estão todos aí, assim. Eu me orgulho tanto de vir do Valão, quanto de ser filha de uma nordestina, quanto de ser travesti e quanto de ter passado pela PUC, pela UFRJ, pelos lugares acadêmicos onde eu consegui estar e passar e hackear conhecimento. Mas esse processo de entender o meu corpo como uma corpa, ele é como eu falei, né? O processo de transição, ele não é linear. Eu acho que para ninguém no mundo, e sendo trans ou não. Mas eu tenho um rolê com a escrita, com a palavra, com as letras, que eu não sei explicar ainda, mas, na verdade, eu entrei em contato há pouco tempo pensando sobre quando começou essa nomeação, né? Ou esse contato com esse lugar da escrita e da leitura, que foi na Escola Municipal Santos Anjos, na Cruzada, que foi o primeiro momento da minha vida onde eu recebi o meu primeiro apelido, que era Roberta Close. Foi o apelido da minha primeira infância. Então, o recreio, né, estar nessa escola, era agressivo, era amedrontador. Sobretudo as aulas de educação física, né, onde se divide o que meninos fazem e o que meninas fazem. E eu sou uma travesti, eu não era um menino nem uma menina. Então, ou eu era obrigada a jogar futebol e apanhar dos meninos e eles rirem de mim, ou eu tinha que ir pro queimado e as meninas ficarem incomodadas porque eu era um menino estranho, uma bicha no meio delas. E aí eu descobri que tinha biblioteca. Era para onde eu fugia, era onde eu me escondia. E aí eu comecei a ler muito. E eu ganhei, durante vários anos, na minha primeira infância, o título de melhor leitor do ano. E numa dessas premiações, assim, se eu posso dizer isso, eu ganhei um livro da Ruth Rocha, que chama Marcelo, Marmelo, Martelo. E que esse livro é justamente sobre um menino, que é o Marcelo, que ele resolve renomear tudo que tem à volta dele. E entra numa confusão, porque os pais não entendem, enfim, spoilers. E aí chega um momento que pega fogo a casa dele, ninguém entende, e é horrível. E aí termina o livro com os pais entendendo que, apesar deles acharem estranho, apesar
das visitas dos vizinhos não concordarem, eles precisam entrar num diálogo com aquela criança que está renomeando tudo à sua volta. Então, assim, eu tô pensando nisso hoje em dia com 30 anos, né? Mas nesse momento eu observo que isso me faz ser a primeira criança no CA que lê e que ajuda as outras crianças a aprenderem a ler. Isso me faz crescer e conseguir bolsas de estudos e parar na PUC no departamento de letras, inclusive. Então, um grande resumo de tudo isso é quando a minha mãe entende que eu estou transicionando quando ela lê a minha dissertação. E ela me liga e ela fala: minha filha, então você é uma mulher trans? É quando eu preciso reler a minha dissertação e entender que, olha, não tem mais como esconder, não tem como duvidar e não tem mais como esconder. Está escrito, eu estou lendo o que passou pelo meu corpo. E é nesse sentido que eu falo, não é um corpo, é uma corpa. Porque com todas essas nomenclaturas é pensar que eu já fui o Lucas e me orgulho, eu me renomeei como Mama Horn e vivenciei essa montação e essa desmontação drag para poder me nomear como Maria e ser a Maria Lucas, a Maria Pereira e poder, inclusive, ser muitas outras, né? Nesse sentido que eu penso que eu não consigo pensar numa finalização de uma transição. O que é isso? É ter alguns anos de harmonização, é botar uma prótese de silicone, não sei, é questionar tudo isso, talvez, né? E aí eu fiquei sabendo recentemente que esse meu texto estava sendo lido numa aula da graduação em filosofia na UF. E quem me falou isso foi um menino trans, que é a única pessoa trans da turma. Então eu penso várias coisas a partir disso, que é a gente ter referencial, né, de ter e de ler outra pessoa trans e de se reconhecer. Da gente se entranhar nesses saberes, né, porque a gente, enfim, a cisgeneridade possui uma dívida histórica, né, conosco. Então a gente precisa ter nas bibliografias, nas salas de aula, como docentes e como discentes, pessoas trans, para a gente estar num lugar de equidade social. Então, mas enfim, nesse contexto, tanto perguntas que me chegam, ou lugares que meu texto tem ido, e tem sido colocado, dentre muitas outras coisas, como uma desconstrução, um pós-estruturalismo, sendo aliado à disciplina da filosofia, né? E eu acho interessante, apesar de gostar dessa transdisciplinaridade, de me entender como uma pessoa multidisciplinar, pela minha formação na PUC, pela minha formação na vida também. Mas eu sinto que tem esse pensamento que ele precisa estar cabeça, entendendo que a cabeça faz parte do corpo. Então, ele é do corpo inteiro, ele é de uma vivência. E uma vivência, ela é isso, ela está viva, ela não está morta. Então, talvez parte desse processo seja nomear, seja falar, olha, é corpa, mas também pode ser corpo, né? Vamos trazer essa outra palavra para questionar o que já está ali sempre dito, né? A gente tem uma linguagem que ela é muito masculina. Quando a gente fala de todo mundo, são todos. Quando tem 5 pessoas, se tem um homem, são eles. Então, vamos desconstruir isso, né? Para que a gente consiga amanhã ter outras questões, outras dúvidas, sabe? E aí é isso, assim, trazer esse corpo como uma corpa talvez seja estar me apropriando das minhas dúvidas e jogá-las de volta, porque quando eu me entendo como artista, eu entendo que eu não estou aqui para explicar, né? Talvez eu esteja muito mais para confundir, né? Para criar ranhuras, para destruir, né? Pensando que construção também é destruição. Então, para isso, óbvio, a gente precisa comer, a gente precisa fazer uma terapia, né? Não sou eu que tenho que estar confusa, eu preciso estar muito bem comigo mesma para, né, conseguir causar essas fricções sociais, assim, com a minha escrita, com a minha arte cênica e com a minha estada, né? Depois dessa reunião aqui, eu vou ter que ir na rua comprar uma coisa. E essa corpa, ela causa, não só pela altura e pelo tamanho,
mas por ser uma corpa que quebra com essa conduta social, que divide pessoas que têm pênis como homem e pessoas que têm vagina como mulheres. Maria, muito obrigado pela sua presença. Olha, eu queria agradecer muito, 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 porque é isso, assim, meu primeiro contato com a academia, né, se dá pela PUC. Então, sempre que eu tenho oportunidade de voltar de alguma forma a adentrar esses muros da PUC, é um prazer enorme, né? Mas uma coisa que eu sempre tenho pensado e sempre tenho lembrado é que, falando especificamente desse texto, mas eu posso falar de tudo que eu tenho me proposto a produzir, pensar numa arte, pensar num corpo, né, que ele não começa no meu e que ele não vai terminar em mim. Então, é para que a gente se reconecte, para que você, que é uma pessoa trans, que está dentro da PUC, ou que está tentando entrar na PUC, e com certeza, infelizmente, ainda, atrasadamente, em 2020, sendo a única, ou sendo uma grande minoria, para que a gente possa se reconhecer. E para que você, que é uma pessoa cisgênera, que não é uma pessoa trans, repense o seu lugar. Porque a transfobia e a falta de acesso para todas nós, ela vem justamente porque nós temos que nos repensar o tempo inteiro, né? É sempre aquela velha história. O racismo, ele é um problema a ser trabalhado pela branquitude. Quem construiu o racismo não não foram as pessoas pretas. Quem construiu a transfobia, que nos exclui e mata de variadas formas, não fomos nós não temos poder para isso. Foram vocês, pessoas cis, foi a ancestralidade de vocês que construiu e ergueu esses muros. Então a gente precisa estar em equidade, né, para que eu seja a Maria, mas para que existam outras Marias. Para que eu não seja a aluna trans que se formou e está vindo aqui dar uma entrevista. Para que em algum momento, daqui a um tempo, eu não precise ser a aluna trans, a escritora trans, a artista trans. Hoje em dia a gente precisa disso, e muito. Mas a gente precisa, e na verdade talvez o meu trabalho seja sobre isso. Seja reconfigurar, seja trabalhar e manter um novo imaginário social alocado no corpo de mulheres trans e travestis, né? E isso a gente não consegue fazer sozinha. Enquanto não tivermos aliados, fica muito difícil. A gente precisa continuar hackeando, disputando territórios, ocupando e traficando conhecimento, sobretudo.